Olá, meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ativação comportamental. O que é essa técnica, como é que você pode fazer o seu próprio plano de ativação comportamental e em quais casos é mais indicado que a gente utilize essa técnica com os nossos pacientes. Vamos lá! Nós, seres humanos, fomos feitos para estar em movimento. Então, um pilar importante da nossa saúde mental é estar com o comportamento ativado. É assim que a gente chama a técnica de ativação comportamental. O que significa isso? Significa que devemos estar interagindo com as pessoas, com o meio, com as coisas ao nosso redor, em prol de metas, objetivos, sonhos, enfim, coisas que almejamos. Isso vai nos tornar, de fato, mais saudáveis. Então, como psicólogos, quando recebemos um paciente que está depressivo, um paciente que tem distimia, ou um paciente que de fato não está conseguindo alcançar os seus objetivos, nós vamos lançar mão da técnica de ativação comportamental. Essa técnica significa, primeiro, entender quais são os comportamentos que você não deveria estar emitindo nessa situação, quais são os comportamentos que você deveria estar emitindo para a situação em si, mas também para melhorar o seu humor, e compreendendo como esses comportamentos afetam seus valores e seus objetivos de vida. Então vamos por partes. Vamos falar primeiro sobre os comportamentos que nós não deveríamos emitir. Muitas pessoas acabam ficando com um comportamento desativado. Isso é o que acontece na depressão quando as pessoas começam a ficar mais paradas, passam mais tempo diante da televisão, começam a não achar mais graça em quase nada da vida, não buscam mais os seus objetivos ou nem sequer pensam mais em objetivos de vida. Quando isso começa a acontecer, quando a coisa começa a ficar muito confusa, muito desprazerosa, né? Tem um sintoma de depressão que a gente chama de anedonia, que é a perda do prazer. Nada tem graça. Tudo que você gostava antes, agora você parece mais não gostar, enfim, as coisas começam a ficar meio sem cor, sem gosto, sem sabor. Quando isso acontece, a gente tende a desativar o comportamento, ou seja, a gente para de fazer as coisas, porque nada tá tendo graça, então a gente começa a ficar mais tempo deitado, a gente começa a ficar mais tempo fazendo comportamentos que exigem muito pouca energia da gente, como jogar alguma coisa no celular, ou ficar no telefone, ou passar muito tempo na frente da televisão. E aí, ao emitir esses comportamentos, a gente percebe uma piora do nosso humor. Porque se você já não estava vendo muita graça em fazer as coisas e agora a única coisa que você faz é ficar no celular ou ficar na frente da TV, ainda que isso possa ser prazeroso quando feito na medida certa, não é o tipo de comportamento que nos deixe cheios de prazer. Então a gente fica entediado daquilo ali. E aí aquele sentimento de anedonia que você sentia em relação a todas as outras coisas, esses comportamentos que gastam pouca energia, você demora mais para começar a achá-los sem graça, mas logo em seguida você vai começar a achá-los sem graça também. Então esse é um grande problema, um cenário ali que aparece no caso de pacientes que estão deprimidos ou que estão lutando com a depressão ou com qualquer tipo de transtorno, né, que tenha sintomas depressivos envolvidos. Quando esse é o caso, quando a gente encontra esse paciente que está com esse comportamento bem desativado, né, que tem um paciente que está muito tempo parado, que não está mais buscando esses objetivos ou que nem sabe mais que objetivos são esses, como eu tinha dito, a gente precisa iniciar a técnica de ativação comportamental. A primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar para esse paciente o efeito que os comportamentos que ele está emitindo hoje têm no humor dele. Qual o efeito que tem no seu humor você passar a tarde deitado? Qual o efeito que tem no seu humor você não fazer determinadas atividades? Você não estar indo para a academia, você não estar cumprindo um determinado objetivo de estudos ou de trabalho? Qual o efeito que isso está tendo na sua autoestima, no seu humor? A primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer esses efeitos. Porque não adianta a gente simplesmente chegar para o paciente e dizer, mas você tem que voltar a fazer as coisas. Talvez em alguma medida ele até já saiba disso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é esse estudo cuidadoso de qual que é o efeito. Qual é o efeito que acontece no seu humor, na sua autoestima, no que você pensa, quando você emite os comportamentos que você está emitindo hoje. Provavelmente a gente vai chegar nessa conclusão, porque é a conclusão mais provável da coisa,
que não emitir determinados comportamentos ou ficar muito tempo ocioso faz com que o nosso humor tenha um declínio, porque nós, como eu falei no começo, nós somos pessoas que nasceram para o movimento. A gente precisa estar com o comportamento ativado para estar saudável. Então, a gente vai provavelmente fechar essa primeira etapa. Então, coloca no papel quais são as coisas que eu faço que não melhoram o meu humor, que não me ajudam. Ter isso no papel é interessante para que você comece a mapear o seu próprio funcionamento. Poxa, quando eu faço isso, aquilo e aquilo outro, isso acontece. Vou dar um exemplo para vocês, vou dar o meu exemplo rapidinho para vocês. O que eu faço que eu noto que não melhora o meu humor? Ficar muito tempo na frente da televisão. Normalmente, quando eu tô desanimada, a coisa que eu mais quero é assistir série. Alguém mais aqui junto comigo? Pois é. Só que quando eu fico muito tempo vendo série, muito tempo, passa ali de umas 4, 5 horinhas, eu começo a ficar entediada e o meu humor, que já não estava bom, começa a piorar mais ainda. Então tem esse efeito rebote, né? Se eu assisto série por umas 2 horas, melhora o meu humor. Se passa disso, começa a piorar. Então, no meu caderninho, eu anotaria: assistir mais de 4 horas de série ou mais de 3 horas de série vai fazer com que o meu humor comece a piorar. E eu vou fazendo esse mapeamento de várias coisas que eu faço como essa, que fazem o meu humor piorar, certo? Esse é o primeiro passo. Anota tudo que faz teu humor piorar. E vamos ao passo 2. Depois que você tiver anotado tudo que faz o seu humor piorar, agora você vai fazer uma segunda listinha. Você vai começar a dizer: poxa, o que eu quero? Eu vou começar a fazer o guia da ativação comportamental. O guia dessa ativação são minhas metas, objetivos e valores. Aquilo que eu quero para a minha vida é o que vai servir como guia, como luz, para iluminar a técnica de ativação comportamental. Então, nesse momento é interessante que você comece a anotar no papel o que faz sentido para você, o que você espera da sua vida. Por exemplo, coisas que eu colocaria na minha listinha. Eu colocaria que eu espero ter o máximo de saúde que eu puder ter. Então, estar com o meu corpo em movimento, conseguir colocar o tênis sem muita dificuldade para amarrar o cadarço, conseguir caminhar por muito tempo sem perder o fôlego, são coisas que fazem eu me sentir bem, me sentir orgulhosa de mim. Então, são coisas que eu quero e eu preciso de comportamentos que me levem a esse objetivo. Além desse objetivo, eu também poderia colocar ter sucesso como psicóloga. Seria uma outra coisa que realmente vou ter que fazer vários comportamentos para ter sucesso nesse objetivo, certo? Então, coloca no papel quais vão ser esses guias. Com essas duas listas em mãos, a gente vai para o terceiro e último passo de fazer um plano de ativação comportamental. Agora que você já sabe o que não faz bem quando você faz muito para o seu humor, e você já sabe para onde você quer ir com a sua vida, você vai criar, finalmente, o seu plano de ativação comportamental. Nesse plano, essa é a tua listinha definitiva, né? Normalmente eu gosto de nomear com coisas que me fazem bem, ou coisas que fazem eu me sentir bem. Você coloca isso no topo de uma folhinha de papel e você vai começar a anotar quais são essas coisas, quais são esses comportamentos que fazem você se sentir bem. Imaginem que eu coloquei na minha listinha que eu gostaria de ter sucesso como psicóloga. Se eu tiver sucesso como psicóloga, eu vou me sentir bem. Mas a gente sabe que ter sucesso como psicóloga não é um comportamento. Só que existem vários comportamentos que podem me levar a. Como assim? Bom, se eu quero ter sucesso como psicóloga, eu preciso estudar um pouco sobre marketing, eu preciso estudar psicologia, eu preciso atender pacientes. Então, tem várias coisas que eu preciso fazer. Isso sim são comportamentos. Então, eu vou colocar na minha lista de ativação comportamental atender meus pacientes, ser pontual nas minhas sessões, estudar psicologia diariamente ou tantas vezes por semana, e eu vou colocando e criando essa lista personalizada para mim. Eu coloquei também para vocês que saúde era um dos meus guias, então eu posso colocar atividades físicas para eu fazer de forma recorrente, eu posso colocar coisas mesmo que mantenham o meu corpo em movimento, não só atividade física, mas arrumar a minha casa, ou deixar algumas partes específicas da casa que talvez eu tenha mais dificuldade organizadas. Esse tipo de coisa, o fato de estar anotado no papel, cozinhar também é um exemplo, né? Uma coisa que me manteria ativa e que estaria ligada com a questão da saúde. Então, a gente coloca esses comportamentos e mapeia eles o melhor que a gente puder. Isso é o que a gente chama de plano de ativação comportamental.
Principalmente para pacientes deprimidos, isso é muito importante, porque quando eles começarem a ter vontade de voltar para aquela primeira lista, eles vão lembrar que tá lá e falar, cara, os comportamentos que fazem meu humor piorar, eu não posso ir para esses, eu tenho que ir para essa outra lista aqui. E aí eles começam a se voltar, né, tentar aos pouquinhos moldar e modular esse humor para sair dessa primeira lista onde eu tô fazendo coisas que não me fazem bem, que eu já identifiquei que não me fazem bem, que pioram o meu humor a longo prazo, para me voltar para coisas que eu sei que vão realmente me fazer muito bem. E aí ter esse plano anotado pode ser uma grande diferença para sempre que você estiver enfrentando algum momento de dificuldade da vida, você se voltar para o seu plano de ativação comportamental e voltar a colocar o teu corpo em atividade, se colocar nesse movimento, nesse comportamento em função daquilo que realmente faz sentido para você, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre a técnica de ativação comportamental. E se você ficou com qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e me diz o que mais que você quer ver por aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e um beijo grande. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau, gente!